Nós estamos agora no primeiro domingo do Advento. Antes, porém, eu quero lhe dar um ensino sobre questão do ano litúrgico, né? Nós temos um ano litúrgico, o A, o B e o C. Mas como é que se chega nesses anos litúrgicos, A, B e C, né? Por que será que este ano agora litúrgico é o ano A? Vamos lá. A soma dos números de 2026, 2 mais 0 mais 2 mais 6, é igual a 10. Então aí você pega múltiplos de 3. No caso, 3 vezes 3, que é um pouco menor do que 10, né? O resultado é 10 menos 9, dá 1. E isso aí é o ano A. O resultado, quando dá 2, é o ano B. E o resultado, quando dá 3, é o ano C. Tá certo? Por exemplo, no ano passado, nós estávamos no ano C. A soma de 2025 é quanto? Dá 9. Menos 3 vezes 2, né? Porque são 2 múltiplos de 6, não pode dar 0. Então tem que ser 6 menos os 9, né? De 2 mais 5, dá 3. Em 2024 foi o ano B. Por quê? Porque a soma de 2024 dá 8. 8 menos o múltiplo de 3, 2, né? 8 menos 6 dá 2. E 2 é ano B. Em 2023 a soma dá 7. Então 7. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, 1, ano A. Tá bom? Entenderam? Se não entendeu, você volta o vídeo um pouquinho que você vai terminar entendendo. Mas vamos voltar aqui para a questão do tempo do Advento. Umas informações que quero passar para todos vocês, são muitas, né? Eu vou dividir esse vídeo em ensinos de 4 semanas. Vamos começar então explicando a palavra advento. Vem do latim adventus, igual a chegada, e do verbo advenire, que é igual chegar a. Então, o advento é o primeiro tempo do ano litúrgico, que no calendário religioso corresponde às 4 semanas que antecedem o Natal. Então, vamos falar aqui da origem do advento, como é que tudo isso começou. A primeira referência ao tempo do advento, ela é encontrada na Península Ibérica, lá no Sínodo de Saragoça. Isso aí lá no ano 380. Quando eu falo 380, 310, eu sei o que for de 300, eu estou falando do século IV, tá? Ali, naquele sínodo, se prescreveu a preparação de 3 semanas para a Epifania. O que é Epifania? É a manifestação de Deus, que foi uma data que antigamente também se celebrava no Natal, ou seja, a manifestação de Deus, a Epifania, Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém. E já na Gália, quando eu falo Gália, eu estou falando da atual França, tá certo? Eu vou colocar uma foto aí do mapa. O bispo de Tours, chamado Perpétuo, São Perpétuo, instituiu 6 semanas de preparação para o Natal, enquanto que em Roma o sacramentário gelasiano já citava o advento no final do século V, né? 400 e pouco. Nós temos relatos de que o advento começou a ser observado entre os séculos IV e VII em vários lugares do mundo, ou seja, como preparação para a festa de Natal. No final do século IV, na Gália e na Península Ibérica, essa Península Ibérica é o atual Portugal e Espanha. Tá? Vou botar uma fotozinha do mapa também. Ele tinha um caráter ascético, ou seja, com jejum, abstinência, tudo isso por 6 semanas, igualzinho que era, por exemplo, na Quaresma de São Martinho. O caráter ascético para a preparação do Natal se devia à preparação dos catecúmenos para o batismo da festa da Epifania. Pois bem, foi somente no final do século VII, em Roma, que se acrescentou
o aspecto escatológico do advento. Para isso aí, para justamente recordar a segunda vinda do Senhor, e que passou a ser celebrado durante 5 domingos. Essa liturgia, surgida na Igreja Católica, passou também para as igrejas luteranas reformadas, né? Luterana, anglicana, metodista, batista, entre outras. Já a Igreja Ortodoxa tem um período de 40 dias de jejum como preparação para o Natal. All of the children in the park, searching the sculpture to find where you are. Ele recorda a dimensão histórica da salvação e evidencia a dimensão escatológica do mistério cristão e nos insere no caráter missionário da vinda de Cristo. Aprofundados os textos litúrgicos desse tempo, constata-se na história da humanidade o mistério da vinda do Senhor. A Epifania foi o Natal. Nós estamos falando agora da segunda vinda de Jesus. Que esse mistério, de fato, ele se encarna e se torna presença salvífica da história, confirmando a promessa e a aliança feita ao povo de Israel. Deus, ao se fazer carne, planifica o tempo, como a gente lê. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. E isso aí tornou mais próximo o reino de Deus, como a gente lê em Marcos, no versículo 15. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Então, o Advento recorda o Deus da revelação. Recorda o Deus da revelação, ou seja, aquele que é, que era e que vem, que está sempre realizando a salvação, mas cuja consumação se cumprirá no dia do Senhor, no final dos tempos. Tá bom? Vamos falar aqui da luta e vigília. É um tempo de expectativa. O Catecismo, no parágrafo 672, diz que Cristo afirmou, antes de sua ascensão, que ainda não chegara a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico. Isso aí esperado por Israel, né? E que também deveria trazer todos os homens, segundo os profetas, à ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho, mas é também um tempo ainda marcado pela tristeza e pela provação do mal, que não poupa a igreja e inaugura os combates nos últimos dias. No Catecismo, já no parágrafo 673, mostra que a partir da ascensão, o advento de Cristo, ou seja, a segunda vinda de Cristo, na glória é iminente, embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou na sua própria autoridade. Este acontecimento escatológico, né, ocorrerá a qualquer momento. Ninguém sabe, só Deus Pai, ainda que esteja retido tanto ele como a aprovação final que há de preceder. Então, para não cansar muito vocês, nós vamos falar aqui um pouco sobre o Evangelho, sobre esse primeiro domingo do Advento. Lembremos que já próximo da sua morte, Jesus tinha respondido às perguntas dos discípulos sobre a sua vinda gloriosa. Naquele momento, ele falou para eles: cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Mas atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Mas ainda não será o fim. Mas ainda não será o fim. Ainda continuando a conversa com eles, Jesus falou que este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro,
para servir de testemunho a todas as nações. E então chegará o fim. Está vendo aí? Antes, Jesus disse, ainda não será o fim. E nessa parte agora ele diz, e então chegará o fim. Ou seja, depois que o Evangelho for pregado no mundo inteiro. E Jesus comunicou o que aconteceria no dia da sua vinda. E disse lá, porque como um relâmpago parte do Oriente e ilumina até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Porém, para evitar de vez as especulações, Jesus acrescentou, quanto àquele dia e àquela hora ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Para prevenir as incredulidades dos discípulos, Jesus disse a eles também, a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. E aí, por fim, Jesus completou. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Então, gente, nós devemos tomar cuidados com as nossas ações, não só na véspera do fim do mundo, na véspera da vinda de Jesus, né? Mas também antes disso, a gente já deve começar agora, a ser bom, a ter empatia pelos outros, a ajudar os outros, a ser gente, né? Porque o mestre mesmo diz, compreendei, portanto, compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Nos próximos domingos, nós falaremos mais, dando informação sobre o tempo do Advento, com mais novidades sobre a espiritualidade do Advento, sobre os personagens do Advento, a celebração do Advento, a liturgia, né? E etc, etc. Ok? Shalom, Pai.